Bom dia, hoje é 20 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Eu já vou falando aí que... Opa, meu chinelo caiu. Segunda-feira mal começou, semana mal começou e já estamos aqui no pó da rabiola. Hoje é terça, caso tenha ficado confuso aí na minha introdução. E, mesmo assim, a gente sempre tem gás para dar umas notícias legais, né? E hoje a gente tem umas notícias assim, aquele suquinho de mercado para você se fingir de inteligente. Ontem um ouvinte mandou uma mensagem no Instagram, mandando um print da cantada que ele mandou pro crush dele, usando uma informação aqui do podcast. Então faça como ele e preste atenção aqui no que eu tenho para te contar, porque aí futuramente você pode usar isso para conquistar uma pessoa amada. Hoje a gente vai falar sobre como o recorde de 2 milhões de trabalhadores estrangeiros está começando a mudar a face da indústria no Japão. Também vamos falar sobre como nos Estados Unidos as empresas estão mantendo o tom de cautela, apesar do nível recorde da bolsa por lá. E por fim vamos falar uma notícia aqui bem brasileira. Você que é um fã de iFood, na batalha do delivery de supermercado, o iFood muda os planos e faz uma parceria com a Daqui. Te explico tudo sobre isso. Na minha voz, mas com autorias de pensamento de Isabela Fleischmann, a outra apresentadora aqui desse podcast que faz tempo que tá sumida, porque tá curtindo a Califórnia. Tá lá na Califórnia, bichinha mole. Disparei a localização da Isabela nesse momento. Pra você ficar por dentro de todas as notícias, siga a Bloomberg em todas as redes sociais. Tem uns TikTok engraçado lá, que eu e o Alan Blanco fizemos. Alan Blanco é a pessoa mais pedida desse podcast. Se você chegou hoje, tá nem aí pra esse monte de nome que eu tô falando, de pessoas aleatórias que você nunca viu na sua vida, o problema é seu. É a turminha da Bloomberg Linha reunida. E lá nas redes sociais você encontra todo mundo e com uma variação de notícias para você ficar por dentro de tudo. Você também pode conferir a gente no grupo do Zap Zap. O link está na descrição aqui do podcast. E você também pode se inscrever no podcast. Olha quanta coisa legal você pode fazer. Entendeu? E você também pode ficar agora para escutar o resto das notícias. Vambora! A crise demográfica no Japão tem forçado empresas e comunidades a se tornarem mais abertas para estrangeiros em taxas nunca antes vistas na história moderna do país. No ano passado, o número de trabalhadores estrangeiros atingiu um recorde de 2 milhões, um aumento de 12% em relação a 2022, de acordo com dados do Ministério do Trabalho do Japão, divulgados no fim do mês passado. Você, Kawaii, não a rede social concorrente do TikTok, mas aquela pessoa que gosta da coisa japonesa, eu acho que esse é o nome, me perdoem, otakus. Otaku, você otaku, ouvinte do podcast, chegou sua hora. Chegou sua chance de ir pro Japão. Esse fluxo de imigrantes está previsto para continuar em um ritmo acelerado, já que o Japão busca mais funcionários para linhas de montagem, trabalhadores da construção civil, colhedores de vegetais e também cuidadores de idosos. Embora muitos dos recém-chegados se integrem ao cenário cosmopolita das grandes cidades, seu impacto é especialmente evidente em pequenas cidades. A crise crônica aí da mão de obra do Japão vem se desenvolvendo desde que a população em idade de trabalho atingiu o pico em 1995. Cada vez mais empresas estão lutando para continuar a operar. Há um ano, o primeiro-ministro Fumio Kishida alertou que o país agora se encontra à beira de não conseguir manter funções sociais devido à sua baixa taxa de natalidade. O Japão vai precisar de 6,75 milhões de trabalhadores estrangeiros em 2040 para atender suas metas de crescimento, de acordo com um estudo da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Mais de 2/3 das empresas pequenas e médias relatam enfrentar escassez de mão de obra, segundo uma pesquisa, e o número de concordatas atribuídas a restrições de trabalhadores atingiu um recorde no ano passado. No entanto, mesmo com os fluxos constantes de trabalhadores, a população imigrante do Japão representa apenas cerca de 2% do total do país, o menor índice entre os países do G7. Os outros 6 países têm representação na casa dos 2 dígitos, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A proporção de 2% reflete uma relutância da sociedade em incentivar trabalhadores estrangeiros a construir uma vida no Japão.
Muita coisa mudou no último século, desde que o país se abriu pela primeira vez após mais de 200 anos de isolamento, mas sentimentos mistos persistem. Uma pesquisa de 2018 apontou que apenas 23% dos entrevistados japoneses achavam que mais imigrantes deveriam ser permitidos, e outras enquetes refletem temores de que mais influxos crescentes levem a um aumento nas taxas de criminalidade e coloquem em risco a segurança e a ordem. Cauteloso com o desconforto público em relação à imigração, o governo deu pequenos passos, sob o disfarce de diferentes iniciativas. Uma onda inicial de sul-americanos descendentes de japoneses, você mesmo, que escuta este podcast, que começou por volta de 1990, projetou a imagem de um retorno intergeracional do Japão ao Japão. Quando o país recebeu pela primeira vez estagiários técnicos estrangeiros em 1993, o convite para trabalhar foi caracterizado como um programa para ensinar a estrangeiros novas habilidades. Você veio para um podcast de economia e mercado, você vai escutar notícias de economia e de mercado. Por mais chatas que elas sejam. Falei mesmo. Notícia de mercado é chata. Ainda mais se a gente não tá por dentro dos assuntos. Mas aí quando a gente fala com uma pitadinha de fofoca e de legal, aí tudo fica massa. Por exemplo, olha que coisa mais empolgante esse parágrafo. As empresas de capital aberto nos Estados Unidos têm trabalhado para evitar que o mercado de ações caia e seja vítima de expectativas elevadas. Poderia ser um parágrafo chato, mas aí você pega a palavra vítima e nós não queremos que o mercado dos Estados Unidos seja uma vítima de expectativas elevadas. Como já diria a filosofia budista, tudo tem a ver com as nossas expectativas. Então, se você não colocar muitas expectativas no mercado, você não vai se frustrar. Fica aqui meu recado para o investidor. Putz, que começo de notícia sem pé nem cabeça. A atual temporada de balanços trimestrais ajudou a impulsionar o índice S&P 500 de volta aos níveis recordes, mas em seus relatórios, os executivos das companhias adotaram em sua maioria tons cautelosos sobre suas perspectivas. Afinal de contas, é mais fácil você ganhar quando você fala que vai perder. Quando você tem certeza que vai perder o sabor da vitória, ou até mesmo de um empate, ou até mesmo de uma derrota pequenina, é muito melhor. Então, sempre vá com a mentalidade de perdedor. Apenas 40% das empresas que divulgaram guidance de resultados indicaram previsões de lucros que excederam as expectativas dos analistas, de acordo com o Bank of America. Se a tendência continuar, será a menor parcela desde abril de 2020, quando o início da pandemia alimentava uma incerteza sem precedentes. As previsões refletem preocupações persistentes de que a economia deve esfriar à medida que os investidores reduzem as expectativas de corte de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central Americano, neste ano, mesmo que o crescimento econômico tenha desafiado previsões pessimistas. O avanço das ações elevou os valuations para níveis altos e os executivos têm um incentivo para baixar a barra, ajudando a garantir que as empresas superem as projeções. A questão de valuation ficar mais alto é porque quando o preço de uma ação sobe, vai ser feito aí um cálculo sobre o quanto que essa ação pode te entregar lá no futuro. E se tá valendo a pena comprá-la agora pelo preço que ela tá, considerando as tuas expectativas para daqui a 12 meses, por exemplo. Quando o preço de uma ação sobe, para valer a pena você comprá-la agora neste momento presente, quer dizer que o retorno que ela vai te dar lá na frente vai ser proporcional a esta alta de preço do momento de agora. Não é mesmo? Os resultados financeiros até agora ofereceram poucos motivos para preocupação, no entanto. Com os relatórios trimestrais de mais de 400 empresas no índice S&P 500, o índice está a caminho de registrar um crescimento de lucro de 7% em relação ao ano anterior, o mais alto desde o segundo trimestre desde 2022. Ainda assim, as perspectivas corporativas individuais têm sido mistas. Entre as empresas dos Estados Unidos que forneceram guidances no mês passado, guidance é uma projeção futura de resultados, mais de um terço emitiu estimativas que ficaram aquém das expectativas dos analistas, o maior número desde março de 2023, de acordo com dados compilados pela Bloomberg Intelligence. A parcela daqueles que emitiram uma previsão de lucro maior do que o esperado foi de 21%, o mais baixo desde fevereiro de 2022. Caso você não esteja entendendo nada, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo é a Deere, a fabricante de equipamentos agrícolas,
que reduziu o guidance, ou seja, a projeção de lucro líquido, para um nível que sugere que os ganhos deste ano vão ser de $27,20 por ações, ou 4% abaixo do consenso das estimativas, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Ou seja, a empresa está achando que vai lucrar menos do que o mercado está achando que ela vai lucrar. Aí você vê em quem que você vai acreditar, em quem que você vai apostar suas fichinhas, também conhecido como seu dinheiro. Agora uma notícia super divertida e cheia de detalhe pra galera. Eu ia falar startupeiros, mas aí me falaram uma vez que falar o termo startupeiro pode ser pejorativo para algumas pessoas. Eu ainda não descobri por quê. No dia que eu descobri, eu explico pra vocês. Se vocês souberem, me contem. Mas vou chamar mesmo assim. Pros startupeiros de plantão, uma notícia bacana e divertida que vai interessar. Às vezes, um concorrente pode se tornar um aliado, escreve Isabela Fleischmann na sua matéria. É porque a Daqui, que opera um aplicativo de entregas de supermercado, fechou uma parceria comercial com o iFood para operar justamente essa categoria dentro da plataforma da maior empresa de delivery do país. O novo serviço é chamado de Express by Daqui e vai realizar entregas de produtos de supermercado em São Paulo e Belo Horizonte. Achei a escolha da capital mineira curiosa e aleatória. A startup diz que está em vias de introduzir outra modalidade no aplicativo do iFood, a Super by Daqui, uma solução para compras maiores e de reabastecimento, disponível para os clientes da modalidade de entrega agendada. Em entrevista à Bloomberg Linha, o CEO da Daqui, Rafael Vasto, afirmou que a empresa conversava com o iFood desde a fundação e que a parceria não envolve trocas de ações. Vasto disse que a parceria é profunda e não apenas transacional e que busca criar uma conta que faça sentido para ambas as partes. Ele não forneceu estimativas sobre a expectativa de representatividade da nova parceria com o iFood sobre as receitas totais da startup, mas ressaltou que o acordo é essencial para atrair mais clientes e expandir ainda mais a presença da Daqui no mercado brasileiro. A empresa visa atingir o estágio de lucratividade até o final deste ano. O iFood, por sua vez, disse que a parceria segue um modelo comercial, assim como existente com outros parceiros da frente de mercado do iFood. Segundo o iFood, a Daqui entra como vendedora na nossa plataforma para oferecer produtos de mercado para os mais de 43 milhões de clientes ativos da plataforma. Você sabia que você é somente mais um em 43 milhões de pessoas? Você é usuário do iFood. Afinal, não. Não era afinal a palavra que eu queria falar. Era aliás, talvez? Não sei. Perdi nos conectores. É que tem ouvinte que mora em cidade pequena que não tem iFood. Aí um ouvinte uma vez falou que não tinha iFood, mas tinha Subway, eu acho. A gente fez um teste bem empírico e verídico e científico aqui com a amostra do podcast sobre o quão pequena a sua cidade é. Ela tem Subway. Se ela não tem Subway, é porque ela é pequena. Se ela tem Subway, é porque ela não é tão pequena assim. E aí alguém falou sobre o iFood. Eu não lembro mais a informação direito, né? Tô meio confusa. Tô sempre confusa. Então acabou o podcast. Se você tá afim de interagir, tal qual todas essas pessoas que eu citei aqui e que eu não lembro o nome e nem quando e nem direito o que elas falaram, você pode sempre olhar a caixinha de comentários que fica dentro do Spotify no seu tocador do celular. Você rola esse episódio grandioso para baixo e lá você vai ver uma caixa de perguntas. Aí você digita, olá, Ana, pergunta. Ou, olá, Ana, o nome do meu cachorro. Ou, olá, Ana. E somente isso, porque é somente isso que você quer falar. Alguém tinha me pedido no Instagram também para dar um feliz aniversário. Eu não lembro quem é, mas eu vou dar um feliz aniversário para minha amiga Mariana. Que é aniversário de Mariana. Parabéns, Mariana! Pronto. Aí, o Pedro, ele faz um comentário aqui pessoal, falando que achei bem barangos esses carros aquáticos, mas eu animaria a ter um Uno com escadinha e logo da empresa de energia aquático. Eu gostei. Pedro, eu acho que você poderia lançar essa tendência. Por que só ter Ferrari aquática? Por que não pode ter um Corsa com barbatanas? Se você perdeu o episódio ontem, a gente tava falando sobre as Ferraris dos milionários brasileiros que agora também andam na água. No caso, são barcos que parecem Ferraris, não são Ferraris de verdade, né?
A Mani, por exemplo, diz que nem carro normal ela tem. Até parece que teriam pra água. A Graciele também fala: a única coisa que me impede de comprar um desses veículos aquáticos é que aqui na minha cidade, Medianeira, Paraná, não tem praia. O mar fica longe do outro lado do estado. Verdade. Graciele, por que você usaria isso, não é mesmo? A Lelê também diz que não tem nem dinheiro para uma bicicleta, quem dirá para um carro-barco. O Nijon diz que falta criar barcos e lanchas terrestres. Caraca, o Alan mandou essa. Cada dia que passa fica mais claro que os carros não são como as lanchas e as motos serão como os jet skis. Como já diria Gandhi. Grande frase. A Ana Carla cita a mesma coisa aí, agora me desmentindo, né? Não foi Gandhi que disse isso, foi a Marinha Brasileira mesmo. Carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como banhistas. A Isabela também diz que adorou a tendência dos carros aquáticos. E é isso, gente. Então, podem sempre interagir, fazer perguntas, reclamar. Espaço para reclamação. E a gente se fala amanhã. Tá bom? Até mais.